Olá pessoal, uma boa segunda-feira para todos vocês, tá? Esse aqui é um vídeo, eu dividi ele em duas partes, tá? Uma parte abordando esse drama que o governo tá passando e foi um fim de semana terrível, não para de vir notícias ruins, mas um drama agora pontuado também pelas falas do Ciro Gomes, tá? Então eu dividi o vídeo em dois, a primeira parte é tratando do que o Ciro Gomes falou na entrevista dele pra Folha, tá? Ele falou uma série de sandices, mas ele também cometeu alguns acertos, né, e é importante levantar esses pontos para entender a gravidade da situação política atual que envolve a direita brasileira, que envolve todos nós, envolve liberais, envolve todo mundo. Tá? Você que está nos assistindo, eu peço que assista esse vídeo então até o final e que assista a parte 2 que vai ser publicada ainda hoje. Pois bem, o Ciro ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, né? Ele tratou de várias coisas, tratou de Lula, tratou isso aqui, mas eu vou me ater apenas ao que ele fala sobre o governo federal, o governo Bolsonaro, tá? Dividi em 4 pontos aqui que ele colocou. Então eu vou começar por um ponto que é interessante. Ele avisa isso, eles botaram até no título da matéria, né? Ele avisa que o Bolsonaro vai renunciar, que o governo dele não termina, porque o Bolsonaro não tem traquejo para o antagonismo. E o que ele está querendo dizer, basicamente, é que o Bolsonaro não sabe lidar com o outro, ou seja, com adversários políticos, e isso é um acerto da fala do Ciro Gomes, né? Boa parte dos problemas gerados pelo bolsonarismo é o fato deles não saberem lidar com pessoas, não estou falando de adversário político de esquerda, com gente de dentro da própria base que não necessariamente comunga de todos os valores deles ou concorda com eles em 100%, né? Basicamente a gente pode ver a forma como eles vêm tratando, primeiro, no começo do ano, liberais, tal, gente como Bebiano, eles foram afastando, chutando, até gerar apenas inimizades ao redor deles, ao ponto agora de eles estarem xingando o Major Olímpio e atacando o Nando Moura, né? A coisa vai se restringindo cada vez mais até ficar só eles. E nessa disputa, só tendo todo mundo como antagonista, uma hora o cara não aguenta, né? E é isso que o Ciro quis colocar ali. São tantos antagonismos, são tantas brigas sendo compradas, que ele, que é incapaz de lidar com as pessoas ao redor, criando relações boas, que é o que um político tem que fazer. Um político tem que gerar relações positivas e gerar pontos de convergência com pessoas que não pensam igual a ele para gerar a maioria. E com a maioria vota a favor dele, ele consegue levar seus projetos à frente. E é tão importante essa colocação dele, né? Porque ele lembra uma entrevista que o Bolsonaro deu, acho que logo no começo do mandato, acho que foi pra Veja, né? Onde o Bolsonaro disse que acorda de madrugada chorando, né? Ele cita, confessa acordar chorando de madrugada. E, cara, realmente o Bolsonaro falou isso numa entrevista e na época eu achava bem preocupante, mas vá lá, o cara não estava aguentando a pressão. Mas o fato é, de lá pra cá, essa pressão só vem aumentando, né? E por erros próprios, por falta de habilidade deles, né? Não existe razão para novamente você ficar comprando a briga com todo mundo e se você vai lá e discorda dos caras, os caras atacam, embotam, vai, ataca. Essa ideia não vai funcionar. Então o ponto que o Ciro coloca é importante, porque o próprio Bolsonaro psicologicamente não estava aguentando isso lá e talvez 4 anos disso, na visão do Ciro, sejam demais para o Bolsonaro. Eu, honestamente, eu não sei, não prefiro entrar nisso aqui, eu acho que ele cumpre sim os 4 anos de mandato dele, mas acho que o inferno que está sendo gerado ao redor dele vai tornar cada vez mais o governo dele inviável, e esse é o tema aqui do vídeo. Aqui é um ponto que é fundamental, tá? Ele fala o seguinte, que um dos problemas graves do Bolsonaro é que essa investigação aberta no MP envolvendo Queiroz, as milícias, etc., ela é suspensa de forma abrupta pelo Toffoli e pelo Gilmar Mendes, né? Eu queria colocar esse ponto aqui para vocês prestarem atenção, porque de fato o Flávio Bolsonaro foi beneficiado por liminares do Toffoli e do Gilmar. E isso aí é o que a gente fala, isso aqui é a parte deles ali no acordão, ali com o celebrado com o Bolsonaro, que envolve Augusto Aras, que envolve um monte de coisa estranha aconteceu, já mencionei aqui no canal, fim do COAF, intervenção à Receita, intervenção na Polícia Federal, mas é a primeira vez, né, não vou entrar muito nisso, mas é importante ressaltar, a primeira vez que eu vejo alguém da esquerda entrando nesse ponto de forma crítica, porque a esquerda, a gente sabe, é parte do acordão, o PT tá super feliz com esse acordão. O PT não tá criticando em nada o Bolsonaro. Você vai ver o PT falando de impunidade. Ah, olha só, o Flávio Bolsonaro conseguiu uma liminar ali com o Gilmar. Lógico que não, eles estão babando para quando chegar as liminares deles, né? A questão aqui é o Ciro Gomes, uma liderança da esquerda, roubando o discurso de luta contra a impunidade. Então o Ciro Gomes atacando aqui o Gilmar, falando desses despachos do Gilmar e do Toffoli beneficiando o Flávio Bolsonaro e, por consequência, o próprio Jair Bolsonaro. É um Ciro Gomes apontando o dedo denuncista.
Primeira vez que a gente vê gente dentro da esquerda falando isso. Isso é pra você que tá assistindo a gente se preocupar sim. A que ponto a gente chegou? A que ponto a gente chegou? A gente é obrigado a aceitar o Augusto Aras, que é um petista na PGR, aí tem que ficar quieto, não pode falar. Você não pode falar. Não fale. Né? Aceite. Cale a boca. Você não é um brasileiro de verdade. Né? Aceite o Augusto Aras. E aí, também não pode falar do acordão. O que a gente tá vendo o quê? Pode ser que a prerrogativa da crítica, tá, as imoralidades que são cometidas na política, vão para uma figura como Ciro Gomes. Vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar na importância da independência? De ter movimentos críticos como o MBL, de ter figuras críticas dentro da imprensa? Estou falando não só da imprensa, a Folha, o Estado, não, estou falando da Jovem Pan, que batem tanto no Felipe Moura Brasil, do antagonista, que os caras chamam de antagonistas, essa coisa infantilizada, da Cruzoé, né? A prerrogativa da crítica vai começar a ir para a esquerda. E esse tipo de prerrogativa, vocês me desculpam, é a mais importante de todas hoje. E eis que chegamos na quarta colocação dele, que eu acho que é a mais importante, que ele fala o seguinte: Bolsonaro erodiu seu capital político de origem, né? E ele complementa falando uma coisa que é verdade, que quando o Bolsonaro ganhou, ele começa com capital político, porque você não leva para Brasília, ou seja, para o poder só os seus, leva um sentimento de cooperação de todo mundo, e é verdade. Quando um presidente é eleito, as pessoas vêm com boa vontade, beleza, entrou, deixamos as brigas um pouco de lado, e o cara, agora vamos torcer pra ele. Não à toa, não só o Bolsonaro, mas os presidentes eleitos começam com uma aprovação maior, com uma experiência maior, com expectativas boas no mercado. A não sei que obviamente seja uma Dilma Rousseff, todo mundo já começa, vai dar merda, né? Mas isso é natural. Por quê? Porque o presidente eleito começa com essa vontade de cooperação, né? Grupos empresariais, forças políticas têm vontade de ajudar. Basta ver todo o esforço que foi feito pela sociedade civil para passar a reforma da Previdência, né? MBL, deputados do Novo, o Partido Novo, a Jovem Pan, diversas entidades empresariais, a agricultura brasileira, todas lutando para passar a reforma da Previdência. Havia uma boa vontade. Só que o que todos comentavam já na época, naquele começo de ano, que é essa parte de erodir o seu capital político de origem, em vez do Bolsonaro olhar aqui e falar, porra, eu tenho um baita capital político aqui, eu tenho formadores de opinião dos grupos mais liberais até os grupos conservadores, setores do empresariado brasileiro querendo me apoiar, o que eu vou fazer com isso? Eu vou atacar eles. E foi isso que esses caras começaram a fazer desde janeiro. Construíram grupos e milícias no Twitter, alimentaram grupos no YouTube, canais do YouTube vergonhosos, e esses caras só dando tiro nas costas dessa base que queria apoiar o andamento das reformas. Base que obviamente discordava em muitos pontos do Bolsonaro, mas ninguém é obrigado a concordar com tudo. E aí ele foi gerando essa erosão, e a erosão é todo mundo é vagabundo, ninguém presta, ninguém é brasileiro de verdade, todos são traidores. E aí aconteceu isso que ele falou. Bolsonaro erodiu o seu capital político de origem, e baseado numa análise do Ciro Gomes, tá? Que eu concordo aqui, que chegamos nesse ponto, tá? Onde o governo organiza com mais de R$1 milhão um congresso governista para mostrar que o Eduardo Bolsonaro é o pica das galáxias, onde ele fica fazendo piadinha no Twitter, lá na frente de um telão, tá? As pessoas não pagaram para ir num congresso, ou seja, tome grana, traz, joga todo mundo, coloca todo mundo lá, né? Estamos vendo Carlos Bolsonaro atacando o Major Olímpio, Felipe Francischini com razão, colocando ali que ele está abandonado pelo governo. E agora o Jair Bolsonaro sem partido, queimado dentro da própria instituição partidária, achando que vai chegar aonde fazendo isso? Que caminho é esse, não só para ele e para a direita brasileira? Eu vou responder isso no segundo vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Kim Kataguiri, coordenador do Movimento Brasil Livre. Eu sou o Arthur do canal Mamãe Falei. Meu nome é Fernando Holliday e eu fui uma das pessoas que ajudou a organizar as grandes manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff. E já está disponível o filme Não Vai Ter Golpe, o nascimento de um Brasil livre. Um filme de suspense, de ação, de aventura e de história. A história do impeachment e da fundação do Movimento Brasil Livre. Você sabe a importância histórica desse movimento pro impeachment? Eu tenho certeza que tem alguma coisa que não te contaram. Grandes manifestações, debates, acampamentos, marchas, tudo isso em Não Vai Ter Golpe, o nascimento de um Brasil livre, disponível aqui no YouTube. Pega a pipoca aí, chama a família e vamos assistir agora no YouTube.